Familiares, boa noite, sejam todos bem-vindos, familiares, alguns meninos aqui que eu conheço, que estão ou estiveram já com a gente em tratamento, o meu boa noite. A chamada que eu mandei para vocês no período da tarde, da manhã para a tarde, falava sobre codependência, dependência emocional ou até mesmo a autoanulação. Eu vivo experiências dentro das clínicas diariamente. Diariamente eu sou enriquecido com a fala, com a partilha desses meninos que lá estão. Quando eu digo meninos, meninos desde os seus 18 até os seus 70. E é óbvio que a cada encontro que eu tenho com eles, a cada conversa, como disse, me enriqueço da fala deles. E começo a perceber, e faz tempo que percebo, de que nós sabemos que o tratamento dos meninos interfere na família. O tratamento da família interfere nos meninos. Agora, de que ponto? Como isso se dá? A gente percebe que as coisas às vezes vão para um caminho em que não só o menino dá trabalho. Às vezes vai uma mãe, uma avó, uma família, e eu digo para ela, nossa, você vai me dar trabalho. E quando eu brinco e digo isso para uma família, você vai me dar trabalho, ali de cara eu percebo e avalio o quanto codependente ela está, ou o quanto a própria família chega ao ponto de anular-se em detrimento desse dependente químico ou alcoólico. É importante saber que os meninos chegam a relatar para mim, como um relatou para mim ainda essa semana, e ele falou assim para mim, Ricardo, as ligações da minha mãe me embarulham. Esse é o termo usado, embarulham, quando na verdade as ligações que a minha mãe me faz, elas mexem muito com o meu emocional, colocando isso em palavras corretas. Hoje mesmo, um menino estando comigo, e eu falei, vamos mandar uma foto para a mãe que você está comigo? E ele disse assim, não, deixa minha mãe lá, não manda foto para ela não. Eu estou bem sem as ligações dela. Chega a esse ponto. E aí precisa perceber, e falo com respeito, o quanto tóxico está a relação de vocês. Você, ente querido, com o seu dependente. Já percebeu que às vezes você pode, o seu filho estar internado, o seu ente querido internado, e você ainda o intoxicando com muita informação, o intoxicando exigindo além daquilo que ele pode dar, o intoxicando apertando ele de tudo que é jeito, o sufocando como se naquele momento ele fosse o tudo. Os pedidos dos meninos para com vocês, eles fazem parte. Eles pedem celular, tênis, roupa, McDonald's, tudo isso eles pedem. Tá tudo bem eu pedir, mas é importante o quanto você, família, coloca limite nesse pedir, né? E para alguns meninos, na maioria deles, eles não têm limite.
Por que estão na clínica? Por que a doença desses meninos hoje se tornou doença? Um dia foi uso e hoje se tornou uma adicção. Por que também aumentou? E aí a gente sempre percebe que se faltou ou não, em algum momento, ou às vezes por muito tempo, faltou o não, faltou ele escutar não, porque ele não contribui, ele não faz nada pela família e ainda recebe prêmios. É o quanto você, família, ele ainda continua pisando na bola e ainda é premiado. Esse prêmio que vocês dão precisa tomar cuidado. É importante visitar o ente querido na clínica, mas vá devagar. Vá devagar com essa visita. Vá devagar com aquilo que você oferece e oferta para ele. Vá devagar com as suas emoções. Ou seja, família, pai, mãe, esposa que me escuta, seja saudavelmente egoísta. Porque o contrário da codependência é quando a família passa a olhar para si e reconhece e mostra para o seu ente querido que os seus recursos financeiros são limitados, que os seus recursos emocionais também são limitados. Quando você mostra para ele que você ainda está magoado ou magoada com tudo aquilo que ele vem fazendo, não só quando estava aí com vocês, mas também com o comportamento dele dentro da clínica. Quando você pergunta para o coordenador da clínica, da unidade, para o psicólogo, e eles pontuam para vocês o comportamento dele que não está legal, o que você faz? O seu primeiro pensamento é achar que a equipe é incompetente? Que a clínica não é tão boa assim? Seja qual for? Que o profissional não é tão bom? Então, precisa tomar cuidado com essas armadilhas, porque você fez isso a vida inteira. A professora não era boa, reclamava da professora, a culpa era da mulher dele, ou da ex-mulher dele, a culpa era da professora, a culpa era da escola, a culpa era do amiguinho que conheceu ele, que ofereceu droga para ele, a culpa sempre foi de alguém. Eles sempre foram protegidos, os seus comportamentos sempre foram protegidos por vocês, transferindo a culpa e a responsabilidade daquilo que era deles. Então, a culpa sempre era de alguém. E precisa perceber se hoje em recuperação, se assim estão ou só estão internados, se você continua, família, continua transferindo a culpa. Quando você transfere essa culpa para o terceiro, a doença do seu ente querido cresce. E ele continua percebendo que a culpa não é dele. A culpa não é minha. A culpa é do psicólogo. A culpa é da professora. A culpa é da minha ex-mulher. A culpa é porque eu fui mandado embora. A culpa é porque eu estou com dor de dente. E vocês, familiares, com todo respeito, continuam caindo nas mesmas falas. Não é só os meninos que têm que admitir a sua adicção. Não é só eles que têm que apresentar melhora no comportamento. Não é só eles que vocês têm tanto anseio em escutar deles
Família, realmente eu estava usando demais. Família, realmente eu preciso de ajuda. Ah, isso para vocês soa como música. E esse é o maior desejo, escutar deles tudo isso. E você sabe qual o desejo deles? Talvez o meu para com vocês seja a admissão de vocês que vocês também estão adoecidas ou adoecidos, família. É importante perceber, Ricardo, eu sou impotente pelo meu ente querido. Ele consegue mexer comigo. Tudo que ele diz que é ruim, eu acredito. Eu não consigo colocar uma barreira. Eu não consigo colocar uma barreira da razão. Eu só penso no automático do meu coração. E vou brigar com tudo e com todos por causa dele. Às vezes, família, vocês são cruéis. Vocês não escutam o outro lado da moeda. Vocês só escutam as reclamações dos seus entes queridos. E às vezes, vocês não dão a chance para que a clínica também diga, para que a clínica se defenda, para que a clínica te mostre evolução ou não do seu ente querido. As ferramentas, elas estão lá. Estão lá os psicólogos, os coordenadores, os profissionais, o médico, a alimentação. Estão todos lá, está tudo lá para ele. E por que vocês também não admitem? E diz, Ricardo, realmente ele ainda não quer. Ricardo, eu não vou na visita porque eu não estou bem para ir na visita. Porque tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele me traz, machuca. Eu ainda acredito na culpa que ele coloca sobre mim ou sobre um terceiro. E eu acredito nisso. E cada vez que eu acredito nisso, eu me rendo aos desejos dele. Eu acabo me rendendo e fazendo tudo aquilo que ele quer. Então, família, vocês têm que admitir, Ricardo, eu não vou na visita. Eu não estou pronto para dizer não para ele. Da mesma forma que ele tem que estar pronto para dizer não para a droga, não para o álcool, não para um amigo, não para si mesmo. Vocês também têm que estar pronto para dizer não para si e não para ele. Se não está pronto para dizer não para ele, estão indo fazer o que na clínica? Continuar acariciando a cabecinha dele e ouvindo tudo que ele tem a dizer, a não ser reclamação? E não adianta dizer, Ricardo, mas eu disse para ele que a culpa é dele. Ele não acredita que a culpa é dele. Ele continua te culpando, ou culpando a terceiro. É importante que nesse episódio de reconhecer a codependência, é o quanto você lida com ela, admite e lida. Quando uma mãe deixa de visitar, quando uma família deixa de ir na clínica, ou ela não liga, posso dizer para vocês, eu tenho meninos que ficam melhor na sua ausência. Porque depois da visita ele fica mal. Por que depois da visita o seu ente querido fica mal? Vocês já se perguntaram por que ele fica mal? É importante essa relação que vocês mantêm com a clínica, com a equipe, e a sua percepção. Ele está mal por quê? Por que ele fica mal depois da ligação? E o quanto ele também tem que evitar essa ligação?
E qual o problema de vocês, numa ligação, dizer: meu filho, eu não quero falar desse assunto? Porque a família chega ao ponto, quando sai da codependência e vai para a autoanulação. A mãe, a avó, a esposa se autoanula. Chega ao ponto de não cuidar do seu próprio cabelo, de não cuidar das suas unhas, de não cuidar da sua vestimenta, de cuidar das suas finanças em detrimento dele. Chega a esse ponto. Tem mãe que vira um trapo, com todo carinho e respeito. Ai, porque eu não consigo fazer a minha unha por causa dele, porque ele está internado. Ele não está nem aí. Ai, porque eu não consigo me arrumar, eu não tenho ânimo para me arrumar, para me olhar no espelho, porque ele está internado. Ele não está nem aí. Talvez, sim, ele acorde o dia que você for visitá-lo e ele olhar e falar: nossa, a minha mãe tá diferente. A minha mãe está se cuidando. A minha mãe está com um sorriso no rosto. Opa! Por que não? Por que você, mãe, não tem o direito de se cuidar? Por que você, mãe, não tem o direito de ter um sorriso no rosto? E parece que você também se sente culpada ao ir visitá-lo bem, ao ir visitá-lo com um sorriso no rosto. Por que não pode? Porque durante a internação dele, você não pode viajar. Porque durante a internação dele, você não pode realizar alguns desejos e coisas que você queria realizar e que a dependência dele não deixava. Porque você vai se sentir culpada por isso? Porque foi almoçar com a amiga? Porque foi à casa de um parente? Porque faz anos que não vai caminhar ao shopping? Ou fazer algo parecido? Se você não consegue fazer nada do que eu estou dizendo, você está no estágio da autoanulação. Está muito mais grave a sua dependência ou codependência. Você já não consegue realizar-se sem ele. É como você fosse o centro de tudo na vida dele. E aí eu pergunto, será que você é o tudo para ele? Será que nessa relação de dizer que ama, você é tudo para ele? Ou talvez você só é o tudo para ele agora porque ele está internado? Porque algumas 24 horas atrás você não era o tudo para ele. E hoje você é o tudo porque você é a porta de saída para ele. Então, mais uma vez, o teu ente querido continua te usando. Continua na relação abusiva, aonde ele dá ordem e você continua fazendo. Ele abusava de você com comportamento, dinheiro e tudo em casa. E agora na clínica ele continua abusando de você e fazendo exigências. Fazia exigências e abuso de você quando estava na rua. E aí ele vai para dentro da clínica e continua abusando de você. E você acha que ele está em recuperação, que ele está internado, que ele vai melhorar. Ele não vai melhorar se você não melhorar. Ele não vai melhorar se você também não melhorar. O seu filho não muda o comportamento porque você, mãe, não muda o seu.
Quando mãe muda o comportamento, quando pai muda o comportamento, não tenha dúvida que eles mudam. E eu vivo com isso há mais de 30 anos. Eu tenho um pai que há poucos dias, há poucos meses, o menino que está comigo tentou agredir a mãe por causa de dinheiro, arrombou a porta. E esse pai o interna na minha casa e diz para mim: Ricardo, eu não venho na visita. Se ele entrar pela minha porta, eu saio pela outra. E já disse a minha mulher, porque ele passou do limite. E se eu tiver que trazer a minha mulher, eu trago ela no portão e espero lá. Hoje, 3, 4 meses depois, o pai continua se comportando com a mesma fala. Parabéns! Ele leva a esposa e fica no carro. Ele agora, no 4º mês, que o filho acompanhou a mãe até o portão, e o filho foi cumprimentá-lo, e ele falou: tudo bem, meu filho. O senhor me perdoa, pai? Ele falou: é muito cedo para se falar de perdão. Continua se tratando. Entrou no carro, pegou e foi embora. Ele está pondo limite na relação. O pai está aprendendo a pôr limite. E o filho? O filho não está me dando problema, porque ele quer reconquistar o pai dele. Não veio de graça. O que ele falava nos primeiros dias de ir embora, hoje ele não fala mais. Porque ele sabe que não tem para onde ir. E que o pai não está só falando que não tem para onde ir. O pai está se comportando, reforçando com o comportamento o que ele fez. Agora, não quero você na minha casa, mas faz a lista de compra que eu levo para você. Não quero você na minha casa, mas eu quero te ver todo final de semana. Eu não quero você na minha casa, mas tudo que você pedir eu levo para você na clínica. Ele não acredita em você. Ele está louco para fugir e bater na sua porta. E não venha me dizer que se ele fugir, você vai segurar em casa, vai segurar ele e não trazer para a clínica. Se dentro da clínica ele continua te chantageando e você acredita nas chantagens dele. É isto. Mas não adianta eu falar. Assim como às vezes não vai ser dessa vez para o menino, talvez não seja dessa vez para a mãe. Porém, quinta-feira passada, a Valdereza estava aqui na reunião. Para quem estava até o final da reunião, ouviu a Valdereza falar que o Alexandre Cabreira, meu amado amigo, está limpo há 20 anos e eu o recebi lá na outra clínica no Cláudio, há 20 anos atrás. Engraçado, né? O que essa mãe, com o filho, em abstinência há mais de 20 anos, continua numa sala como essa? Está se explicado porque o filho dela está com 20 anos limpo. Porque ela continua se tratando da sua codependência. Ricardo, mas é para a vida inteira? Igual a adicção. Igual a adicção é para a vida inteira. O tratamento e a recuperação de vocês. Então eu queria que vocês pensassem, realmente, com o maior carinho, eu não vou nem pegar pesado, mas é o quanto você ainda é vulnerável. Se você é vulnerável às suas emoções ainda diante do seu ente querido e você não consegue dizer não para ele, é melhor evitar. Um recado. Mães, pais e talvez esposas que carregam o seu vazio, transferem para o menino a obrigação dele preencher o teu vazio. Sabia que talvez o seu problema seja maior? Como você está com a sua
baixa estima, como tudo para você é o seu ente querido, isso é uma doença, isso não é bom. Você está fugindo do seu eu, viu, mãe? Ô pai, você está fugindo de resolver os seus problemas e está pegando o problema do seu filho e colocando como pano de fundo, achando que o único problema é ele. Às vezes o problema não é ele. O problema não está mais na sua casa, está na minha. Por que a tua casa continua do mesmo jeito? Se ele te dava dor de cabeça e hoje ele está internado, por que você continua a mesma pessoa? Às vezes neurótica, sem razão para viver, arrumando culpado, transferindo. Olha, vou defender aqui os meus meninos. Não coloca na conta deles o que é problema seu, viu, mãe? Que você tem que se tratar do seu vazio, da sua separação não resolvida, das suas frustrações como mulher, das suas frustrações como homem ou como esposa. Não me coloque na conta dos meninos, porque eles não dão conta. Aí eles ficam na clínica, se tratam e voltam para uma casa doente. Doente. Ricardo, mas eu achei que o problema era só ele. Às vezes o problema são vocês dois. Não dá para pegar um menino desse e levar para um lar que está doente, aonde há uma separação de um casal, aonde se briga o tempo todo. Vai levar meu menino para ir para quê? Para ele continuar vendo o inferno que é dentro da tua casa? Ele vai usar. Ele não aguenta mais escutar briga dentro de casa, ele prefere ficar na rua. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, talvez você que é esposa, que o casamento acabou? E que talvez a expectativa que você tenha não é a mesma que a dele? E que ele não quer você, ele quer tua casa? Já parou para pensar nisso? E que talvez o último lugar que ele quer estar é em casa, porque ele não suporta mais a esposa? Então, às vezes, eu acho que as visitas, os telefonemas que vocês tratam entre vocês, dependente e família, é uma historinha. Porque ninguém fala a verdade. Ninguém consegue ser verdadeiro. Então vocês têm que refletir. Se é momento desse menino voltar para casa. Se você está pronta para oferecer a ele um lar sadio resolvido. Ou ele volta para um lugar doente. Se ele volta para um lugar doente, é a mesma coisa. Pegar uma laranja boa e colocar numa caixa ruim. Ricardo, diferente do que você está dizendo, na minha casa o problema era ele. Fora ele, hoje a gente está em paz. Ele não está aqui, as brigas cessaram, a gente está em paz. Que bom, diz isso a ele. O que te impede de dizer para ele, filho, hoje eu durmo? O que te impede de você dizer, esposa, ai, meu marido, hoje eu durmo, graças a Deus. Meus filhos estão até saudáveis. Ah, mas parece que ele não pode ouvir verdades. Ele deve ouvir verdades. Enquanto há tempo. Como postei esses dias, a vida é muito curta. Então, qual é a proposta para o tratamento do codependente, do dependente emocional e daquele que já está na autoanulação? Ser saudavelmente egoísta. Mãe, seja saudavelmente egoísta com você. Pai,
seja saudavelmente egoísta com você. Esposa, seja saudavelmente egoísta com você. Como disse, é claro que eles vão achar que tem alguma coisa errada. Claro que tem. Vocês estão bem. E perceba, se ele vai ficar feliz com esse saudavelmente egoísta da mãe, do pai, da esposa, ou ele vai enlouquecer, porque agora você está feliz, porque agora você está bem. Tome cuidado, se eles enlouquecerem nas visitas, nos telefonemas, ao escutarem de vocês que agora vocês estão bem. Se eles enlouquecerem, porque você está bem, porque você está seguindo sua vida, como mãe aqui que foi se casar, foi ter uma nova vida, se ele se enlouquecer com isso, é que ele continua doente. Ele quer que você continue só para ele continuar te manipulando. Tome cuidado com isso. Tome cuidado quando o teu bem ofuscar o olhar dele. O menino que está em recuperação, ele vai dizer assim: nossa mãe, que bom vê-la bem. Quanto tempo eu não vi a mãe bem. Ô pai, quanto tempo eu não te via sorrindo. Nossa esposa, eu estava te perdendo, jogando você fora, por droga, por álcool. Como você está bonita, como você está bem. Será que é isso que vocês escutam na visita? Ou, quer ir embora, me tira daqui, quer ir embora, me tira daqui. Na ligação, quer ir embora, me tira daqui, porque a salsicha, porque o steak, porque isso, porque o chuveiro, me tira daqui, me tira daqui. Enquanto essa fala do me tira daqui estiver presente, eles continuam egoístas. Tinham tudo isso em casa, mas não deram valor. Família, antes de eu encerrar, meu boa noite a todos, meu muito obrigado pela participação.